Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual www.loja.coima.com.br e confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Uma ótima tarde para você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Você vai ver mais uma vez informações sobre a China que dão conta que os chineses podem aumentar muito o seu consumo interno de soja e, com isso, as importações. As áreas produtoras de soja na Argentina enfrentam déficit hídrico. Você vai acompanhar aqui também os números do IBGE para a safra brasileira de café. E o milho no estado do Rio Grande do Sul atinge produtividade recorde para o estado nesta temporada. Você tem previsão do tempo, você tem mercado físico, mercado futuro, tudo aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. Depois de fechar ontem o segundo dia seguido em queda, o dólar, encerrado ontem a R$ 3,89 frente ao real, cai mais uma vez aqui no Brasil. Hoje mais cedo, moeda americana vinha operando em baixa e é o que a gente vai acompanhar agora neste momento aqui no Agricultura BR. Dólar comercial neste momento vem na estabilidade, apontando uma leve alta agora de 0,07%, acaba de mudar o rumo dos negócios. Até há poucos instantes atrás vinha operando em baixa e você acompanha em tempo real aqui com a gente o que acontece com a moeda americana. Agora cotada a R$ 3,90 mais um, Fabiano. Moeda americana mudando o rumo dos negócios, já vindo em alta aqui no país. Está em alta, mas ainda com negócios abaixo de R$ 3,90. E essas quedas que nós vimos no dólar nesses três últimos dias, ele trouxe impactos diretos sobre os negócios com soja, com milho principalmente. Ainda nessa edição, você vai ver que os principais números relacionados ao mercado interno brasileiro demonstraram queda nos valores por conta, claro, em reais, por conta do dólar que caiu de valores frente ao real nesses últimos dias. Vamos ver como é que está a soja em Chicago agora. Há pouco ela vinha subindo e nós temos aqui a bolsa norte-americana com alta na posição de março, é a de mais curto prazo, é a que tem maior liquidez no momento também. Alta de 0,11%, negociada a $8,75 mais 50 por bushel. Maio vem com elevação de 0,14%, $8,78 mais 75 por bushel, uma alta de 0,14%. Posição de julho com elevação de 0,19% a $8,85 mais 50 por bushel, enquanto a posição de agosto, $8,89 mais 50 por bushel, alta de 0,39%. Ainda hoje você vai ver números também sobre as exportações americanas, mas Estados Unidos seguem com um volume bem abaixo daquilo que vinha no ano passado, com dificuldades por conta do dólar elevado no mundo todo. Você confere agora as cotações da soja hoje em todo o país.
longo de toda essa semana, os olhos do setor agropecuário do país estiveram voltados à cidade de Cascavel, no Paraná, porque lá aconteceu o Show Rural Copavel. Inclusive acontece até hoje a feira, grande feira do agronegócio brasileiro, encerra nesta sexta-feira. E é para lá que a gente vai agora ao vivo falar com o repórter Caio Serrinoli, que tem trazido informações direto do evento para a gente aqui no Agricultura BR, em toda a programação do Canal do Boi. Não é isso, Caio? Boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabiano. É isso mesmo, nesse último dia de Show Rural Copavel, movimentação bastante grande também aqui no espaço reservado e voltado para a tecnologia. E como foram esses 4 dias e meio até agora, já que nós temos uma tarde ainda de visitações, uma tarde que muitos produtores aproveitam a sexta-feira para conhecer essas tecnologias, nós vamos conversar com o diretor-presidente da Copavel, o Dilvo Grolli. Já é possível nós fazermos um balanço desta edição? Sim, a edição Show Rural Copavel 2016 foi excelente, superou todas as nossas expectativas. Nós aqui tivemos 400 e temos aqui 480 expositores e ficaram 42 de fora por falta de lugar. Quanto aos agricultores visitantes, nós tínhamos uma expectativa de 200 mil e esse momento já passaram por aqui 240 mil produtores rurais. Nós tínhamos aí também alguma expectativa de como ia se comportar o evento em termos de tecnologias e de negócios também, porque aqui se encontrou dois mundos. Um mundo que é aquele mundo que está sofrendo na economia brasileira, comércio, indústria, prestadores de serviço, que estão saindo de um 2015 de uma recessão, tendo esses setores da economia amargado aí uma queda de faturamento, uma queda no seu PIB. Mas o agronegócio em 2015 teve um desempenho positivo. E como seria esse encontro desses dois mundos? O mundo da recessão com o mundo da prosperidade, que é o mundo do agronegócio. E este local aqui, que é uma vitrine para as empresas do agronegócio, que são comerciantes, que são a indústria, apresentar seus produtos para o produtor rural e o produtor rural. Como é que ele ia entender se ele está no mundo da prosperidade, no mundo do agronegócio, ou ele foi contaminado com este mundo do comércio, da indústria, da prestação de serviço. Mas ele entendeu, e entendeu também que este mundo que está aqui é o mundo da tecnologia. E se existe prosperidade no campo e que o banco tem aumento de produtividade, foi porque ele usou tecnologia do comércio, tecnologia da indústria, insumos novos insumos, e com isso então ele fez desse momento uma alavanca de fazer com que esses dois mundos se encontrassem. E ele faz com isto, ele está continuando, aumentando seu conhecimento e aumentando a transferência de tecnologia da indústria, do comércio e das pessoas para dentro da sua propriedade, para continuar a produtividade. E esse encontro desses dois mundos só vai ajudar o Brasil. Então existe uma consciência dos dois lados. E mais do agricultor, porque ele está consciente que não pode parar. Prova disso era a apreensão das instituições financeiras nesse momento que o país vive, e agora elas estão mostrando que realmente tiveram movimentações acima da expectativa. Isso mostra que o produtor veio, conheceu novas tecnologias ou aperfeiçoou as tecnologias que já possuía. Esse encontro foi sensacional. O produtor entendeu o momento do país, entendeu que é um momento de oportunidade, e as empresas, você citou o setor bancário, as cooperativas de crédito também estão no setor bancário, eles movimentaram algo que eles não tinham esperança. Mas o que deixa uma lição muito grande: a gente nunca pode perder a esperança, a gente nunca pode deixar de participar de eventos técnicos, eventos que puxam positivamente a produtividade, e que mesmo que o banco não plante soja, não plante trigo, não plante milho, mas o banco faz parte da produção como agente financeiro. E o banco não pode ficar ausente, porque 2016 já está sendo melhor que 2015 e 2017 certamente será. E nós não podemos deixar de fixar também as nossas marcas, deixar de mostrar o nosso trabalho. Então isso é muito interessante ressaltar. A gente não viveu crises no passado, estamos vivendo uma crise num setores, e não pode jogar por terra um trabalho que nós construímos ao longo do ano. É o caso dos bancos, das empresas, do comércio, dos prestadores de serviço. E os agricultores entenderam que esse conjunto faz parte de uma obra que ele também está construindo junto, que é a economia brasileira. Finalizando hoje
o evento, né, já começa a se pensar na próxima edição do Show Rural Copavel. Muita expectativa sempre ao final de um evento para que o ano chegue logo e o próximo comece com todo sucesso. Estamos terminando esse evento e estamos começando a construir o próximo evento de 2017. Essa construção começa por uma avaliação do que tudo aconteceu nesses 5 dias. Aí colocaremos uma avaliação muito criteriosa e vamos começar a construir o 2017, que tem que ser maior que esse, tem que ser com um vigor maior, tem que ter novas propostas, não perdendo o princípio que é tecnologias, que é o produtor em contato com toda uma tecnologia existente. E a tecnologia de 2017 não tem nada a ver com a tecnologia de 2016. Essa tecnologia de 2016, ela tem 1 ano de vida somente. E assim, com esse pensamento, nós vamos começar a construir 2017. Ok, então, palavras do Dilvo Grolli, diretor-presidente da Copavel, neste evento de sucesso, que é o Show Rural Copavel. Nós voltamos ainda durante o Agricultura BR com outras informações. Eu volto com vocês no estúdio, Juliana, Fabiano. Obrigada, Caio, pela participação. Já já ele volta com mais destaques direto de Cascavel. E no próximo ano, o consumo chinês de soja pode alcançar e ultrapassar a marca de 100 milhões de toneladas de soja. Tamanho é o aquecimento da demanda. Essa é uma informação que já tem sido mostrada aqui no Agricultura BR e cada vez mais outros órgãos, além da Agência Rural Business, têm confirmado essa tendência, mostrando que o consumo chinês segue aquecido e segue com uma necessidade muito elevada para conseguir garantir ao consumo para todas essas pessoas que estão lá na China. E 100 milhões de toneladas é muita soja. Para se ter uma ideia, o Brasil ainda não teve uma safra com esses 3 dígitos, 100 milhões de toneladas. Isso ainda não aconteceu. Pode ser que ocorra na temporada 15-16. Os organismos oficiais, como você conferiu no Agricultura BR de ontem, dão conta ainda de 100 milhões de toneladas para o Brasil. Entretanto, outros organismos, órgãos privados, que também fazem seus levantamentos, aí com uma estrutura menor, já têm apontado para uma produção inferior a 100 milhões de toneladas. De qualquer maneira, é como se o Brasil conseguisse chegar a 100 milhões de toneladas na temporada 15-16 e entregasse tudo para a China, isso no próximo ano. Então vamos ver alguns números chineses em relação ao consumo, mostrando principalmente a temporada 15-16, que ainda não é de 100 milhões de toneladas, mas está muito próximo. É o que nós vamos conferir agora. Nós temos aqui o consumo na China. Vamos ver que o pessoal está trazendo aqui, projeção para os Estados Unidos. Nós temos aqui os números que estão sendo apresentados. Deixa eu ver aqui o que o pessoal fez aqui. Esse aqui é o consumo chinês desde a década de 1970, temporada 70, 71, e aí ela veio subindo. Em 1970, na temporada 70, 71, era 8 milhões 250 mil toneladas. Aqui ele veio subindo década a década. Em 2001, eram 26 milhões 710 mil toneladas. Na temporada 10-11, 65 milhões e 900 mil. Agora tem essa projeção aqui para chegar a 100 milhões de toneladas. É da Agência Rural Business, outros organismos internacionais começam a apontar também para esse número. E é importante ressaltar que esse número não é à toa em relação ao consumo chinês, porque se você pegar e enxergar um gráfico que mostra as últimas temporadas, nós vamos ver que ela vai subindo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas ao ano. Como na temporada 15-16 ela já está próxima a 95 milhões, muito provavelmente encosta nessa marca de 100 milhões de toneladas. Trazendo aqui mais um gráfico, mais uma análise gráfica, pode mudar aqui para nós, mostrando outra situação na China em relação à importação até a temporada 15-16. Nós temos aqui os números que vão subindo desde a temporada 11-12 para chegar à temporada 15-16 com a necessidade de importar 80 milhões e 500 mil toneladas. Bom, eu dizia que a China já está muito próxima disso, porque ela vai crescendo 5 milhões de toneladas em média ao ano ou por temporada o seu consumo, e ela vai chegar a 94 milhões e 200 mil toneladas consumidas
subidas, no geral, nessa temporada 15-16, no mínimo. Então, olha só como mudam os números. Pode trocar aqui a tela para nós e nós temos aqui o consumo chinês desde a temporada 11-12. Observe como ela vai crescendo, cresce de 4 a 5 milhões de toneladas por ano. Nós temos aqui ele chegando na temporada 15-16 a 94 milhões e 200 mil toneladas. Foi o ano que mais subiu, entre 14-15 e 15-16, subiu mais de 6 milhões de toneladas. Se isso acontecer de novo, chega a 100 milhões de toneladas na temporada 2016-2017. A falta de chuva sobre várias regiões produtoras de soja da Argentina tem afetado o desenvolvimento normal da cultura. Apenas aquelas regiões que ficam mais próximas à fronteira com o Paraguai é que têm recebido um volume mais elevado e considerado satisfatório para o desenvolvimento da soja nessa temporada. Diante disso, a expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por enquanto, é de uma produção de 58 milhões de toneladas de soja, mas pode ser que esse número venha a ser reduzido nos próximos meses. Bom, a gente segue falando sobre a Argentina, isso porque essa condição climática por lá tem causado preocupação para os produtores do país. Vamos falar com a Nadiara, então, para saber se as condições climáticas vão mudar aí nos próximos dias e vão trazer aquela água que a produção de soja está esperando, o setor produtivo da soja por lá. Vamos ao vivo até São Paulo, então, falar com a Nadiara. Nadiara, boa tarde para você, boa sexta-feira. Por aqui a gente está falando da Argentina. Queremos saber como que fica a previsão do tempo por lá, se vai voltar a chover nessas regiões produtoras de soja que estão precisando de água, né? Olha, Juliana, para as regiões que ainda têm as lavouras em bom desenvolvimento, as notícias são boas, porque vai voltar a chover sim, inclusive na próxima semana. A situação é bem parecida com o sul do Brasil. A gente teve um mês de janeiro mais seco do que o normal, mesmo com a atuação do fenômeno El Niño. Faltou chuva no desenvolvimento da soja sobre a Argentina, só que agora a previsão é do retorno das pancadas de chuva, até com um pouco mais de intensidade no decorrer da próxima semana. E essa chuva deve atingir as principais áreas produtoras da Argentina, região de Entre Rios, Córdoba e também Buenos Aires. Os volumes de água devem variar de 50 a 70 milímetros nas áreas mais atingidas, então é uma chuva boa para recuperar a umidade do solo. E na Argentina o solo é um pouco mais argiloso, então ele retém mais umidade. Então, por enquanto, para estas próximas semanas, essa chuva já beneficia aquelas lavouras que ainda estão em desenvolvimento. No próximo período, a chuva mais intensa vai ficar novamente concentrada nas regiões mais próximas ao Paraguai. A gente observa volumes aqui maiores, chegando até 30 milímetros. Mas aqui para a região central, região da província de Córdoba, Entre Rios, o volume de água será um pouco menor. E durante o próximo período, entre 15 e 19 de fevereiro, também a chuva fica deslocada um pouco mais para norte, mas tem previsão de boas chuvas aqui nas regiões produtoras de soja, com volumes em torno de 30 milímetros. Então, para aquelas áreas que ainda estão em desenvolvimento, as próximas semanas aí serão marcadas pelo retorno da chuva. É uma chuva que garante umidade no solo, mas não deve deixar o tempo completamente chuvoso. Então, as atividades no campo devem andar bem também durante os próximos dias. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Já já ela volta com a previsão para o Mato Grosso. Bom, por falar em Mato Grosso, vamos falar sobre a produtividade da soja nesse estado. Mato Grosso, que está em pleno processo de colheita, teve aquelas questões que atingiram as áreas de produção logo no começo da temporada, por conta da seca, falta de umidade de solo, e agora o produtor mato-grossense está colhendo. Algumas regiões, em especial no norte do estado, não conseguiram fazer uma boa produtividade porque havia necessidade de replantio e aí o produtor optou por não fazer. Quem traz os destaques é o Valdir Pacheco, repórter do Canal do Boi. Mostramos muito no decorrer desta safra 2015-2016 que alguns produtores tiveram que refazer o plantio da sua soja devido à falta de chuva. No mês de dezembro, visitamos o produtor Argino Bedin em Sorriso para acompanhar o desenvolvimento da sua lavoura de soja, que estava em fase de preenchimento de grãos e aparentava um estande considerado bom. Nesta semana, o produtor iniciou a sua colheita e voltamos para acompanhar os trabalhos das 14 máquinas colheitadeiras que estavam a todo vapor para aproveitar o bom tempo. Daquele dia que você esteve aqui, Pacheco, graças a Deus continuou dando umas chuvas aí para o enchimento de grão e aparentemente essa soja aqui ela está, não dá para dizer que está excelente, mas pelo ano ela está excelente, né? Mas se fosse
assim, no histórico dos anos aí de produção, ela dá para dizer que está boa, né? Eu não tenho os dados ainda de produção, a gente tem que colher todo o talhão e aí depois avaliar, né? Recentemente mostramos aqui no SBA que com a disponibilidade hídrica nesta safra, não houve tanta presença de doenças na região, mas em compensação o ataque de pragas foi mais intenso. Doenças, ela se proliferou menos, né? Por causa de menos chuva, menos umidade, chovendo só o necessário. Então, doenças realmente ela aconteceu menos, mas inseto, deu bastante inseto. Percevejo, lagarta, mosca branca. Então foi um ataque assim, porque a mosca branca com bastante chuva ela dá uma sumida e com sol ela aparece cada vez mais. Então houve aí esse desequilíbrio, né, por causa de pouca chuva, né? Mas a gente controlou aí com inseticida e tal, e a gente tem que fazer isso, né? Porque você planta e você tem que cuidar igual uma criancinha pequena. Se você não tratar ela, o soja é a mesma coisa, é um ser vivo, você tem que manter ela limpa de insetos e coisa para ela poder produzir. Nesta safra ficou comprovado a eficiência do SPD, Sistema de Plantio Direto. A gente teve áreas aí, até o próprio vento na época da seca, ali agosto, julho, agosto, dá uns ventos fortes nos redemoinhos, então tem lugar que limpa o chão, né? E aí você planta, aconteceu aí com nós, aonde fica desprotegido de palha, o soja deu o famoso tombamento, porque o calor queima o caulezinho ali da planta, ela tomba. E aonde tem a palhada, ela aguenta, porque ameniza o calor ali no caule dela, né? Então, esse ano deu para perceber nitidamente aí que a palhada no plantio direto é fundamental na nossa região, principalmente num ano de veranico e forte, igual deu esse ano para nós aqui. Comprovadamente, não houve chuva o suficiente nem para decompor no solo os restos vegetais da cultura da safra anterior. E está uma prova viva aqui que o estresse hídrico, o pouco volume de chuva que veio foi o suficiente para a soja produzir, igual a gente está vendo aí. Mas não conseguiu degradar aqui o sabugo, a palha do milho do ano passado, do milho safrinha. E agora já tiramos a soja e já estamos plantando o milho novamente, que a gente viu aqui, em cima dessa palhada do milho aqui que está para decompor ainda, né? No decorrer desta colheita, nós vamos acompanhar a produtividade aqui na Fazenda Santa Anastácia. Valdir Pacheco para o SBA. Ainda nesta edição, você tem informação do tempo para o Mato Grosso nos próximos dias. E no próximo bloco tem informações sobre o mercado do café. Você vai ver que o IBGE elevou de leve a estimativa para a produção de arábica. E ainda a produtividade do milho no estado do Rio Grande do Sul. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Antes do nascer do sol, você já sabe a tendência do mercado e os momentos de vender ou não. Quando vai para o campo, produz. Quando vamos para a redação, produzimos. Nas propriedades rurais, alimento e energia. Na redação, notícias. Desde 2014 é assim que trabalhamos, no campo ou na cidade. Somos a Agricultura BR. Em 2016, seremos ainda mais. Somos todos produtores. Oi, gente! Eu estou aqui na Avenida Faria Lima para trazer mais uma novidade sensacional para vocês. Hoje, o Polo Financeiro do Brasil e, consequentemente, da América Latina está em São Paulo, o estado carro-chefe do país. Estúdios, na sua maioria, onde a demanda com certeza será altíssima. O entorno oferece toda a infraestrutura. Mas agora vamos conhecer de perto este empreendimento. São estúdios de 45 a 140 metros quadrados, com uma ou duas vagas na garagem. Tudo com alto padrão no acabamento de cada detalhe e sem falar do charme desta fachada. Garagem com luz natural e vagas espaçosas, 4 elevadores panorâmicos, torre única com 25 andares, áreas comuns decoradas em alto estilo com ar-condicionado.
acesso à internet, limpeza e arrumação com gestão patrimonial. As empresas que estão por trás do Forma Itaim são ERC Desenvolvimento Imobiliário, GR Properties e UMA Desenvolvimento Imobiliário. E você vai ver sempre aqui no SBA todas essas novidades de alto padrão. Forma Itaim. Gente, não dá para perder essa oportunidade. E neste bloco, a Agricultura BR destaca o mercado do café, começando pelo indicador Café Sul de Minas. É a mais importante região produtora de café arábica do Brasil e ontem fechava R$ 510 por saca. É o que nós vamos conferir agora, os últimos 30 dias aqui de evolução dos valores. Nós temos no dia 5 de janeiro R$ 495. Pico de preço nesse período analisado foi de R$ 512,50, de acordo com a Rural Business, no dia 9 do mês passado. Depois ele chegou a recuar, R$ 497, rondou a casa de 505 até 510. Teve aqui um valor médio, aqui ficou muito próximo a R$ 510. Ontem fechou em 510, o que representa em um mês uma alta de 3,03% para o indicador Café Sul de Minas. E falando em Minas Gerais, a cooperativa Cochupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil, fica localizada no estado mineiro. Ela espera um crescimento de 12,5% nas suas exportações do grão nesta nova safra de café que começa a ser colhida final de abril, início do mês de maio. Olha, a cooperativa diz que a expectativa é exportar 4.600.000 sacas de 60 quilos do grão, um crescimento de 510.000 sacas a mais em relação ao que exportou na temporada passada, que foi a segunda temporada seguida de seca que o setor enfrentou aqui no Brasil. Bom, estes são os destaques para o estado de Minas Gerais. Agora a gente começa a falar sobre o estado de São Paulo. Os números do CPEA anotam que ontem o preço da saca de 60 quilos do arábica também subiu por lá, assim como aconteceu no estado de Minas Gerais. O valor recuperou a casa dos R$ 499 a saca. Vamos aos números então, você acompanha comigo a cotação anotada pelo CPEA. Você vê o preço voltando aos R$ 499,49. A alta no dia em relação ao dia 3 de fevereiro foi de 0,5%. E no acumulado deste mês, a alta chega a 0,46%. Bom, a gente segue falando sobre café no estado de São Paulo, agora tomando como base o preço futuro do grão. O café arábica negociado na Bolsa Paulista ontem também viveu dia de alta, foi um dia de alta expressiva para o café, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Ontem as cotações ficaram nos valores mais altos dos últimos 30 dias. Bom, depois dessa alta expressiva de ontem, hoje, como é comum acontecer no dia seguinte, os preços já baixam um pouquinho e é o que a gente vai acompanhar os negócios de agora então. Veja comigo, o café negociado na Bolsa Paulista, operando em baixa no dia de hoje, com a cotação de março sendo negociada a $143 a saca. Posição cai 1,62% em relação ao fechamento de ontem. Já a posição de setembro tem 110 contratos negociados hoje a $149 a saca de 60 quilos, com queda de 1,39%. Lembrando que essa posição ontem chegava a ser negociada acima de $151 por saca. Bom, a gente segue falando sobre café, mas agora para saber dos negócios internacionais. Fabiano. Começando por Nova York, Juliana, que Nova York apresentou nos últimos dias ganhos. Esses ganhos fizeram com que a posição de mais curto prazo tivesse o registro acima de $1,20. É o que nós vamos ver agora, como é que está a movimentação. Ontem nós tínhamos fechamento da posição de mais curto prazo em $1,23 e hoje o pessoal jogou Londres aqui. Vamos começar por Londres, é isso mesmo? Então, tudo bem, não tem problema. Vamos então trazer aqui os destaques para Londres. Café na Bolsa de Londres, plataforma Life, trazendo aqui esses destaques. Então, Londres ele estava com a seguinte realidade, trazendo leves ganhos nos últimos 2 dias. Neste momento, registra quedas de em torno de 0,5% para as posições. E nós temos aqui a posição de massa $1.428 por tonelada, queda de 0,48%. Aí o pessoal mudou aqui para o arábica. Vamos trazer aqui. Pessoal, vamos colocar aqui pode voltar
voltar para o café de Londres primeiro. A gente já começou a trazer aqui, era a Arábica, depois passou para Londres, que Londres vivia um momento de alta nos últimos 2 dias por conta do Vietnã, que vai ter menos café à disposição do mercado, vai exportar menos nos próximos 20 dias, só que hoje ele acaba devolvendo um pouco desses ganhos. Agora sim a gente traz Londres mais uma vez, plataforma Life, posição de março a 0,5% de queda, 0,55% de queda, 1.427 dólares por tonelada. Maio, 1.455 dólares por tonelada, queda de 0,41%. Julho, 1.481 dólares por tonelada, recuo de 0,47% neste momento. Negócios, portanto, em queda para Londres. E, Juliana, há pouco o pessoal acabou mostrando, Nova York também vive um dia de recuo hoje. Na segunda estimativa da safra brasileira de café, apresentada ontem pelo IBGE, o órgão aumentou em 100 mil sacas de 60 quilos a sua projeção para a produção de café arábica do Brasil. A nova estimativa aponta para uma safra de 33 milhões e 400 mil sacas de café arábica. Enquanto isso, para a produção do café Conilon, a estimativa foi reduzida em 100 mil sacas de 60 quilos. A nova previsão é de 11 milhões e 300 mil sacas. Como a gente está falando em café Conilon, vamos acompanhar os negócios de ontem, então, para este mercado, tomando como base o estado do Espírito Santo. Você, produtor de café, vai ver que o valor alcançou a marca dos R$400 a saca. Isso mesmo, veja comigo, olha só, o valor saiu de R$ 395,58 na última quarta-feira para alcançar R$ 400,37. Nova marca recorde para o preço do Conilon no estado capixaba. A alta foi de 1,21% no dia, uma alta bastante expressiva em apenas um dia, e de 0,72% no acumulado do mês de fevereiro. Somando a alta que o Conilon já tinha em relação ao preço no mês de janeiro, a alta já surpreende bastante, já que o ano de 2016 começou com o preço do Conilon bem mais baixo. E agora sim, o Agricultura BR destaca o café em Nova York, café arábica, negociado por lá, plataforma Ice Filters, que vinha com queda. Essa queda é de 0,85% na posição de mais curto prazo, mas não chega a fazer com que se perca aqui o patamar de $1,20. É negociado a $1,22 mais 20 a libra peso na posição de março. Maio, $1,24 mais 10 por libra peso, uma queda de 0,83%. Julho, $1,25 mais 95 por libra peso, recuo de 0,74%. E setembro, $1,27 mais 45 por libra peso, queda de 0,73%. Então, café arábica recua também na plataforma Ice Filters em Nova York nesta sexta-feira. No próximo bloco tem informações para o mercado do milho. Você vai ver que no estado do Rio Grande do Sul, a produtividade média alcançada foi inédita para o estado. Vamos saber também a disposição de recursos do Banco do Brasil para o crédito rural. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Selectais do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro.
A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agricultura BR de volta ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira. Atenção agora para as informações sobre o mercado do milho. E vamos começar trazendo destaques para Sorriso, a capital do agronegócio brasileiro, onde os produtores estão usando tecnologia para conseguir garantir uma produtividade maior com o cereal. Lembrando que lá há atrasos no plantio por conta da seca que atingiu a região. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. A semeadura do milho alcançou na última semana quase 6% da área total estimada no estado, segundo o IMEA em seu último boletim. O pequeno atraso em relação ao ano passado é de 2,6 pontos percentuais, devido ao índice de chuva registrado em janeiro, o que ocasionou um atraso na colheita da soja e, consequentemente, o atraso na semeadura do milho segundo a safra. Diante desse quadro, o produtor Argino Bedin de Sorriso vai usar a tecnologia como estratégia. A gente está tirando a soja, já está entrando com o plantio do milho safrinha aí. A gente vai usar alta tecnologia na safrinha, né? Até mais do que o ano passado, né? Um pouquinho de fertilizante a mais para tentar aí produzir um pouco melhor. E a gente tem uma expectativa aí de preço, né? Agora, você vê, não tem mais milho no mercado. A gente nunca pensou que isso ia acontecer, porque foi muito para exportação, né? E até está faltando milho agora no mercado interno, né? Até o governo vai ter um leilão de milho. Eu tenho um armazém credenciado aqui para os consumidores internos aqui comprar para alimentar os animais, né? Como o mercado tem possibilitado bons preços devido à alta da taxa do câmbio, somado à escassez do produto no mercado disponível, que acaba puxando para cima os preços físicos, o produtor está com boas perspectivas. É das melhores, né? Tem um preço, já tem um milho vendido futuro aí, eu vendi antecipado. E hoje está num valor bem maior do que quando eu vendi, mas eu não posso vender mais, né? Eu vendi um volume até bom e eu tenho que aguardar agora o desenvolvimento da planta para poder ver se eu consigo vender mais depois ou não, né? A preocupação do produtor é que com estoque baixo no Brasil pode afetar todo o elo da cadeia produtiva, principalmente para os produtores de proteína animal que dependem do milho. O governo não tem um alto volume de milho para controlar o mercado, né? Eu acho que não é suficiente aí para a demanda que tem de consumo do milho, né? Tomara que tenha, né? Para não subir muito o preço do alimento aí para os brasileiros. A carne de frango, do suíno, até a própria do boi, que vai muito milho para o confinamento, né? Tomara que não fuja aí dos controles, né? Para ficar uma coisa razoável para todo mundo, né? A gente planta para produzir e vender num preço razoável que você obtenha um lucro, né? Mas também não pode fugir muito do controle esse preço, porque, queira ou não queira, isso vai reverter em alto custo dos alimentos que a gente mesmo consome, né?
Então, teria que ter um equilíbrio. Eu acho que o governo devia ter um estoque regulador maior para não deixar fugir muito do controle, né? E isso é bom para mim, para você, para todo o consumidor nacional e até para o exterior, né? Tá certo que quanto maior o preço que você vender lá para o exterior, dá mais divisa para o nosso país. Mas a gente está preocupado com o consumo interno mesmo, que vai muito milho para exportação e aí falta no mercado interno e isso acaba afetando os preços aí do alimento básico dos brasileiros. O Rio Grande do Sul não produz milho na safrinha, isso porque o clima no estado não é favorável para a cultura nessa época do ano. Mas a sua produção de milho na safra de verão é a mais volumosa do Brasil. Pela estimativa da Conab, ela deve chegar a quase 6 milhões de toneladas na atual temporada 2015-2016. Bom, além disso, um outro fator do estado gaúcho também tem chamado a atenção no cenário nacional do milho. É que a produtividade média observada nas lavouras nesta atual temporada tem chamado muito a atenção. Ela é quase o dobro da média histórica registrada no estado. Quer dar uma olhada? Vê aqui comigo, então, a expectativa da Conab para o estado do Rio Grande do Sul na atual temporada 2015-2016. Em primeiro lugar, você vê que a média histórica do estado é de colher entre 58 a 67 sacas de milho por hectare. Já para essa temporada 2015-2016, que deve estar logo no início da colheita, a estimativa passou para 114 sacas por hectare. Para a Conab, esse aumento considerável no rendimento das lavouras de milho do estado gaúcho é explicado por dois fatores. Um deles, o aumento nas tecnologias investidas no campo e, é claro, aliado às boas condições climáticas que o estado gaúcho recebeu nesta temporada. E milho segue sendo o assunto, agora falando a respeito dos últimos números apresentados pela Conab ontem. Você viu aqui no Agricultura BR os dados, como a Conab ampliou a sua expectativa de segunda safra. Agora ela fica 400 mil toneladas acima daquilo que tinha sido produzido na segunda safra da temporada 14-15, totalizando 83.333.800 toneladas para a temporada 15-16, ainda abaixo, 1.200.000 toneladas abaixo daquilo que foi produzido na temporada 14-15. Bom, e com os números da própria estatal, dá para se observar que o Brasil tem uma necessidade muito maior de milho. É o que nós vamos mostrar agora com os estudos gráficos da Rural Business. Nós temos aqui a primeira análise gráfica que nós trazemos, mostrando a previsão de estoques no Brasil nas últimas temporadas. O estoque brasileiro para a temporada 15-16 deve ficar aqui, de acordo com a estatal, em 6.470.000 toneladas. A estatal, ela aponta que, além desse estoque, ele já é um estoque mais baixo mesmo, é um estoque mais modesto do que a temporada 14-15, como você pôde observar na tela, mas aponta também uma diminuição nas exportações, até mesmo, de certo modo, para preservar esse estoque aqui. Porque se o dólar, como a analista Tânia Tosi tinha dito, se o dólar continuar nessa situação muito favorável para as exportações brasileiras, é muito difícil acreditar que se vai ter uma redução para as exportações brasileiras na temporada 15-16. Essa é uma situação que a analista ela posicionou e que não faria realmente menor sentido nesse momento, uma vez que o produto brasileiro é muito interessante para o importador. A outra análise gráfica que nós trazemos aqui pode mudar. Nós temos a produção brasileira nos últimos relatórios apresentados pela Conab para a temporada 15-16. Ele veio se ampliando nos últimos meses. Você vê que em novembro teve uma queda, depois voltou a ampliar, agora 83.333.600 toneladas, ele arredondou para 83.340.000, ainda abaixo, como eu disse, do que se tinha na temporada passada, pelo menos 1.200.000 toneladas abaixo da temporada 14-15. Acontece que a necessidade de consumo do Brasil, junto com as exportações, é maior, precisaria de mais milho aqui no país. Vamos trazer aqui a última análise gráfica, nós podemos mudar aqui para mostrar aqui o pessoal
pessoal está mostrando os estoques, como que ele evoluiu nos últimos levantamentos da Conab. Nós temos aqui o que ocorreu com o milho em relação aos seus estoques públicos, e aqui você está vendo ali, está escrito 2015, 2014, mas é 15, 16, evidentemente. Pode voltar aqui para a tela, aqui para o estúdio, por favor. 6.470.000 toneladas é a previsão de estoques para a temporada 15-16 dessa atual temporada. Ela vem sendo reduzida mês a mês pela estatal brasileira, que no começo da temporada, ou seja, há 5 meses, quando fez o primeiro levantamento para a temporada, estimava mais de 11 milhões de toneladas de milho estocados no Brasil. E assim como aconteceu com a temporada passada, veio reduzindo esses estoques e agora pouco mais de 6 milhões de toneladas, o que já coloca o abastecimento brasileiro, com as exportações que forem mantidas assim como estão, nesse ritmo, o público importador interessado no produto brasileiro coloca assim em risco o abastecimento nacional. Por aqui continuamos trazendo os destaques para o milho agora no mercado. Agora sim, você acompanha comigo as negociações com o milho no mercado futuro do Brasil, milho negociado na Bolsa Paulista, que ontem vivia um dia de quedas. A gente acompanha as negociações de agora, então atenção para os números, produtor. Veja só, o milho negociando em cenário positivo no dia de hoje. A alta não é muito expressiva, mas ainda assim vem em campo positivo. A posição de março opera agora com 600 contratos a R$ 41,25 a saca. Leve alta de 0,10% em relação ao fechamento de ontem. Maio opera R$ 38,70 a saca, com alta de 0,26%. Enquanto isso, posição de setembro, R$ 36,70, alta de 0,16%. Bom, a gente acabou de ver os negócios futuros com milho, agora a gente acompanha os negócios no mercado físico, tomando como base o preço em geral pelo Brasil, para a gente saber a quanto foi negociada a saca de 60 quilos ontem no mercado físico do país. Olha, de acordo com a Rural Business, o preço da saca de 60 quilos do cereal caiu ontem 0,11%, o equivalente a 24 centavos por saca. Ainda assim, o valor continuou no patamar de R$ 37,00 e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja só comigo o indicador Milho Brasil da agência Rural Business, que toma como base um mês atrás, do dia 4 de janeiro até ontem, 4 de fevereiro. Lá atrás, em janeiro, o preço era de R$ 30,47, primeiro dia útil de 2016. O valor logo veio acima a R$ 33,44 no dia 11, a R$ 36,34 no dia 19 do mês, alcançando no dia 27 R$ 37,15. Nos últimos dias sofreu algumas oscilações e no último dia agora, nesta última quinta-feira, caiu 24 centavos em relação ao valor que era negociado na quinta, que era de R$ 37,58, veio um pouquinho abaixo a R$ 37,34. Ainda assim, no acumulado do mês, a alta é bastante expressiva, não dá para dizer que o milho recuou ontem, ele teve uma leve redução apenas só para ajuste de mercado, o valor veio com alta de 22,5% apenas neste mês que passou. E agora a gente acompanha mais cotações do cereal no país e mais em cada estado produtor. Acompanhe.
destaque volta a ser a Argentina. Olha, os produtores de milho do país ainda seguem trabalhando na semeadura do cereal da atual temporada 15/16. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, falta muito pouco para encerrar, faltam menos de 2% da área estimada em 3.100.000 hectares para ser implantada. Olha, a Bolsa ainda não apresentou a sua estimativa oficial de a expectativa de produção do milho, mas os Estados Unidos, através do seu Departamento de Agricultura, estima que a produção seja de 25.600.000 toneladas do cereal. Por aqui o cenário continua sendo internacional para o milho, agora números para Chicago. Vamos saber como é que está a operação com cereal por lá. Nós temos aqui Chicago trazendo os números em queda, em torno de 0,5% para as 4 posições de mais curto prazo. Posição de março a $3,66 mais 50 por bushel. Nesse momento melhorou um pouco, diminuiu a queda, mas ainda em torno de 0,5%, 0,47% de recuo na posição de março. Maio, $3,71 mais 75 por bushel, queda de 0,46%. Julho, $3,76 mais 75 por bushel, queda de 0,52%. E setembro, $3,81 mais 75 por bushel, recuo de 0,52%. Cai o milho, então, em Chicago, recua no cenário internacional. E nós vamos voltar agora ao vivo até Cascavel, no estado do Paraná, porque nesta semana acontece por lá uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, Show Rural Copavel, que desde segunda-feira agora tem trazido informações, muita tecnologia e destaques do agronegócio brasileiro que merecem ser compartilhados. Quem está fazendo a cobertura completa para o Canal do Boi por lá é o repórter Caio Serrinoli e vamos falar com ele agora então ao vivo em mais esta participação no dia de encerramento da feira, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Juliana, Fabiano. Dia de encerramento, é o último dia do evento do Show Rural Copavel, com recordes de público já. Como nós trouxemos na participação anterior, justamente com o diretor-presidente da Copavel, Divo Grolli, eram esperadas mais de 200 mil pessoas, que o recorde já foi estourado ontem, na quinta-feira. Hoje, a sexta-feira, tendência é um pouco menor a movimentação, porém, muita gente ainda chegando, muita gente vindo visitar e conhecer as tecnologias apresentadas aqui na Copavel. E falando em tecnologia, nós vamos trazer agora informações sobre as vantagens do uso de bioreator. Eu estou com a técnica da Embrapa, a Maria das Dores Vale Medeiros, que vai explicar para a gente primeiro, né, Maria, o que são os bioreatores. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Então, equipamentos, os bioreatores são equipamentos que eles multiplicam as mudas de plantas com mais qualidade, com mais eficiência e com economia de recursos. É um equipamento que já foi patenteado, né, pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia de Brasília. Nós já estamos, acredito que em junho, nós já estamos com ele no mercado e que está de grande aceitação do público visitante. O bioreator da Embrapa, ele tem algo de diferencial, é uma tecnologia desenvolvida por vocês e levando em conta quais necessidades dos agricultores, dos produtores? Então, o grande diferencial do bioreator é que ele é de emissão temporária, ele não é contínua, então o tecido da planta não fica com excesso de hidratação. Uma outra coisa é que o dono das fábricas e produtores conseguem com uma muda em cada recipiente do bioreator produzir de uma muda 100 mudas, então a multiplicação é muito grande. E com relação à economia de energia, de mão de obra, porque a cultura de tecidos hoje exige muita mão de obra e a contaminação é muito frequente. E com o bioreator, realmente você vai ter a garantia do cultivo protegido. Então, nesse caso, com o equipamento desenvolvido pela Embrapa, o produtor ele tem condições da economia, tanto de água quanto de energia e, consequentemente, produtividade maior. Com certeza, Caio. Além disso, se o agricultor não conseguir ter a sua biofábrica, quer dizer, dentro da sua própria fazenda, ele pode conseguir mudas mais de qualidade, com mais resistência a pragas.
É um sistema seguro da utilização, tanto para quem está monitorando e tanto para as mudas também? Como é que funciona em relação aos outros bioreatores do mercado? Então, o bioreator ele é todo monitorado, ele inclusive as imersões é de acordo com cada cultura, então o agricultor ele manuseia inclusive até a cultura, né? Até o meio proteico é de acordo com cada cultura. E o grande diferencial é que em pequenos espaços podem ser montadas as biofábricas, né? Além da redução de empregados, de pessoas trabalhando na cultura do tecido. É um custo muito alto, Maria das Dores, para que o produtor ele decida implantar isso na propriedade? Então, Caio, nós já temos uma empresa, né, que está em Lençóis, aqui em São Paulo, que já fez um contrato de cooperação com a Embrapa. É assim que realmente a gente consegue, né, trabalhar em parceria, além de capacitar, né, os empregados que vão utilizar o equipamento. E a Embrapa ela não se envolve muito nessas questões financeiras, né? Mas segundo o Carlos, numa faixa de 35 mil. Mas é o retorno que o produtor tem, então, justamente pela segurança, pela economia de energia, pela economia de água também e a produtividade. Melhores mudas também serão desenvolvidas com o equipamento desenvolvido pela Embrapa, especificamente buscando a produtividade, a maior produtividade dos produtores rurais. Maria das Dores, eu agradeço a participação aqui no Agricultura BR conosco, dentro do Canal do Boi. Vocês têm imagens ainda daqui do Show Rural Copavel. As flores que chamam bastante a atenção, todos os anos são cultivadas para receber os visitantes. A gente volta daqui a pouquinho com a nossa última participação ao vivo dentro do Agricultura BR, nossa última participação ao vivo de hoje, direto aqui do Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. Trouxemos as informações do bioreator desenvolvido pela Embrapa, justamente para melhorar a produção e economia dos produtores rurais. Voltamos com vocês no estúdio, Fabiano, Juliana. Obrigada, Caio, por mais essa participação, trazendo para a gente aqui cada vez novas tecnologias que encantam o produtor rural e a nós também aqui no estúdio. Obrigada pelas imagens das flores também, que são muito lindas. Daqui a pouco ele volta então aqui no Agricultura BR com mais destaques direto de Cascavel. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta tem também a previsão do tempo para a região sul do país. E teve muita informação sobre o mercado da soja no Mato Grosso e também nos Estados Unidos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluatac Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Uma associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluatac Duo, agora também em galão de 5 litros. Tem
novidade no campo de ofertas. É o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD e, além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740092220. Ligue agora e compre o seu. Estamos de volta com os destaques internacionais para o trigo agora e o trigo norte-americano que segue com os valores muito pressionados na Bolsa de Chicago. Mas vamos ver como é que estão esses números. A gente já adianta que vem em queda também na manhã de hoje. Trigo não acha muito fôlego para manter valores mais sustentados na Bolsa norte-americana. Por lá, a situação de vendas e exportações seguem muito fracas para a temporada 15-16. Isso se reflete nos negócios em Chicago. Estavam em queda, não deve ter mudado muita coisa não. Temos aqui então Chicago apresentando recuo. Posição de março com queda de 0,89% a 4 dólares 68 centes mais 50 por bushel. Maio, recuo de 0,94%. Recuo para 4 dólares 72 centes mais 25 por bushel. Julho tem negócios em 4 dólares 78 centes o bushel, queda de 0,77%, enquanto setembro 4 dólares 86 centes mais 50 por bushel, recuo de 0,66%. Posições em queda é uma constante com os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Tem sentido bastante pressão por conta de Rússia, que hoje é o maior exportador de trigo do mundo. Tem sentido também por conta da Ucrânia e talvez até a Argentina, que está tentando ganhar um pouco mais de mercado mais uma vez, também comece a influenciar o cenário internacional. Aqui no Brasil, o preço do cereal no estado do Paraná, principal estado produtor do cereal no Brasil, os preços ganharam valor no dia de ontem, tiveram alta de acordo com o CPEA. Veja comigo agora na sua tela o valor apurado pelo centro, que foi alcançando R$ 748,50 nesta última quinta-feira. O valor saltou de R$ 744,37, anotado na última quarta, para esse que a gente viu ontem. A alta no dia foi de mais de 0,5%, que fez acumular a alta no preço do cereal no estado paranaense neste mês de fevereiro, que, aliás, antes já vinha acumulando altas mês após mês. Agora, produtor do cereal no estado paranaense, você acompanha mais cotações por aí, mas de acordo com cada município produtor. Veja. A gente segue com a Agricultura BR por aqui, trazendo mais informações de destaque para o mercado físico do Brasil. Há pouco você acompanhava com a gente os preços da soja nos principais estados produtores e tivemos telespectadores que pediram essa informação para ser repetida porque eles precisam confirmar estes dados. Você fica agora então com mais cotações no Brasil.
A previsão do tempo volta a ser destaque aqui no Agricultura BR. A gente fala agora sobre as regiões sudeste e também sul do país. Isso porque o clima ficou um pouco mais ameno nessa última semana, um pouco mais com menos chuvas. E a gente vai saber agora com a Nadiara, então, se tem a previsão do retorno da chuva nesta nova semana que começa ou se o clima vai continuar nessas condições que se encontram agora, Nadiara. Juliana, a chuva deve ganhar um pouco mais de força durante o final de semana, principalmente entre Paraná e sul de Minas Gerais, mas ainda assim essa chuva não deve manter o tempo completamente fechado. Deve ser uma chuva forte, mas de curta duração, então as atividades no campo ainda devem andar bem aí ao longo desse feriado prolongado de carnaval. Por enquanto, nesses próximos 5 dias, os volumes de água podem ultrapassar 50 milímetros entre o leste paranaense e o sul de Minas Gerais, e no restante do sul e do sudeste, olha só, previsão de pouca chuva. As pancadas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais até o Espírito Santo são de forma bem isolada, com baixo acumulado, então é aquela chuva alternada com períodos de sol e bastante calor. No próximo período, a chuva já ganha um pouco mais de intensidade, principalmente no centro e norte de Minas Gerais, com mais de 50 milímetros, então é uma chuva que recupera bem a umidade do solo. Entre a região sul e o estado de São Paulo, a gente observa uma irregularidade maior. Tem previsão de chuva forte, mas de forma pontual. Na maior parte das duas regiões, a previsão é de volumes menores de água, variando em torno de 15 milímetros. Já no próximo período, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, há alerta para o retorno dos temporais sobre o norte de Minas Gerais. Região que foi bastante afetada pelos transtornos no mês de janeiro, volta a receber altos volumes de água entre os dias 15 e 19, onde pode chover mais de 100 milímetros nessa região que faz divisa com a Bahia. Então, alerta para transtornos. Nas demais áreas, pouca chuva entre São Paulo, Paraná, interior de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chuva bem isolada e com baixo volume acumulado. Então, as atividades, principalmente de colheita da soja, devem andar bem, especialmente no Paraná, mas, por outro lado, no Rio Grande do Sul, a umidade do solo já está caindo e não tem previsão para volumes tão expressivos de água nesses próximos 15 dias. Juliana. Pelas informações, até já. Por aqui, a Agricultura BR volta a destacar a Show Rural Copavel Últimos Momentos, Show Rural que encerra hoje uma semana de eventos, uma semana apresentando tecnologias. E aqui no canal do Boi, na Agricultura BR, também vamos encerrar agora com o Caio essa cobertura que foi muito especial, cobertura do Caio Serrinoli com a equipe do Eudali, que já aproveito para agradecer a minha equipe que está em Cascavel neste momento. Trabalho realmente e sempre, né, Caio, trazendo muita informação para o produtor rural, isso é muito importante. E nos seus últimos destaques aí da Show Rural, o que você traz aqui na Agricultura BR? Fabiano, a gente vai trazer agora uma informação muito importante e de graça para os produtores. É como uma biblioteca, são sites informativos, sites de informação, uma biblioteca digital com documentos com mais de 40 anos, dados, informações de mais de 40 anos. Quem vai explicar um pouquinho como acessar e quais são esses sites é o André Miniti, analista da Embrapa. Um acervo realmente importantíssimo e que pode auxiliar e muito os produtores rurais. Boa tarde, André. Boa tarde, Caio. Exatamente isso. Acho que você sintetizou bem o que seria. Para a gente simplificar muito essa linguagem, a gente pode imaginar que dentro da internet hoje a gente tem um depósito de informação nos mais variados formatos, em vídeo, em publicação, em áudio de programas de rádio, que todos gravados pela Embrapa, e que a Embrapa, depois que isso daí vai ao ar ou depois que isso é publicado, a Embrapa coloca em repositório e a gente consegue, por meio de alguns sites, acessar essa informação livremente, sem custo, aberto para todo mundo. É uma cadeia de sites, né? São vários sites específicos, sites com especificamente para artigos científicos, outros com cartilhas, né? Como é que funciona? Isso, a gente tem 3 sites basicamente. O primeiro site é Infoteca. Ele vai ter um conteúdo um pouco mais simples, onde você encontra algumas circulares técnicas, cartilhas, coleções. A Embrapa tem algumas coleções bem didáticas, bem simples, e ali programa de rádio, programa de TV, é um repositório bem completo, tem muita coisa lá dentro, numa informação já bem mastigada, uma informação bem mais simples, tá? Outros sites como Alice e o Sabia com 2 Is, não é Sabia, é Sabia,
eles já entram com conteúdo um pouco mais científico, um pouco mais acadêmico. São bem acessados, o Alice principalmente, acho que ano passado teve em torno de 2 milhões e 800 downloads no ano. E para o pessoal aí de faculdade, de técnico, ou mesmo para um produtor que queira uma informação um pouco mais profunda, é um belíssimo fonte de informação. André, ali com esses dados o produtor consegue fazer comparativos, o produtor consegue dar informações do que já aconteceu e das pesquisas que avançaram, né? Isso é importantíssimo para aumentar a produtividade, economia de custo, né? Como você enxerga esse outro lado? Não, sem dúvida. Eu acho que na base de todo o sistema produtivo você tem informação. Uma pessoa sem informação, às vezes ela não vai conseguir tocar uma coisa ou explorar todo o potencial que aquilo ali poderia ter. O que a gente está dando são 40 anos de pesquisa que a Embrapa desenvolveu. Então, na parte de informação, na parte de subsídio, vamos dizer assim, a tomada de decisão, você tem ali repositórios maravilhosos ali, e numa dúvida ou num novo empreendimento, ou seja lá o que for, você pode consultar aquilo ali que com certeza você vai achar alguma coisa. André, muito obrigado por essa participação. André Miniti, analista da Embrapa, trazendo esta ótima notícia, essa ótima informação, este acervo, essa biblioteca digital que está à disposição gratuitamente a todos os produtores e a todas as pessoas que têm a dificuldade de informação, estão ali. 40 anos de dados, 40 anos de informações da Embrapa. E nós finalizamos então essa participação ao vivo aqui no Show Rural Copavel. Eu vou pedir as imagens, olha aí a bandeira brasileira, a gente encerra essa participação então com a belíssima bandeira brasileira. Essas imagens do Show Rural Copavel, este recinto enorme, uma das maiores feiras da América Latina e claro, agradecer a toda a equipe da unidade 3T, o Eudalic, o Wendel, o Fernando, o William, o seu Mendes, que é o nosso motorista também, e todas as pessoas que nos ajudaram, os assessores da Copavel, os assessores principalmente da Embrapa também, que nos ajudaram muito, e a imprensa em geral. Aqui houve uma troca de informação, uma troca de energia muito boa, um ajudando aos outros. E foi uma bela participação e trouxemos muita coisa do que acontece aqui na Show Rural Copavel. O ano que vem nós esperamos estar novamente aqui, levando a você que acompanha o canal do Boi, todas as informações e o que há de novidade em tecnologia. Eu volto com vocês no estúdio, Juliana, Fabiano. Obrigado, Caio. Bom retorno para vocês, a toda a equipe aí do Canal do Boi. E olha só, lembrando, você que perdeu alguma coisa, que está interessado em alguma tecnologia, que você acompanhou durante a Show Rural, aliás, todas as feiras que aconteceram esse ano, Showtech, Show Rural, agora a Show Rural também, você pode acessar o canal no YouTube da Agricultura BR, do Canal do Boi. Todas as reportagens ao vivo, as reportagens também gravadas, você encontra acessando a nossa página no YouTube. Quer saber mais? Então, preste atenção. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no Canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E no próximo bloco do Agricultura BR você tem mais informações sobre o crédito ofertado pelo governo federal para a safra 16/17. E ainda hoje você tem os últimos destaques para o mercado nacional e internacional da soja. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 674009-2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Sires do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Agricultura BR de volta, trazendo destaques da previsão do tempo. E olha só, a região do Mato Piba, fronteira agrícola, assim como no sul e no sudeste, houve redução nas chuvas. Vamos saber como é que fica então a previsão do tempo nessa importante área de produção agrícola do Brasil com a Nadiara Pereira, que está aqui conosco mais uma vez. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo aí para essa região, principalmente no estado da Bahia, onde já choveu bastante no mês de janeiro? Bom, por enquanto as condições estão melhores, a chuva diminuiu, ainda há umidade no solo para o desenvolvimento daquelas lavouras que foram plantadas ou ainda estão sendo plantadas. Os índices de umidade ainda chegam a em torno de 70% nesta área azul, que vai do oeste da Bahia, passando pelo Piauí, Maranhão, até boa parte também do Tocantins. Então, por enquanto, não falta umidade no solo e a chuva diminuiu, consequentemente também diminuindo os transtornos. Nesses próximos 5 dias, não tem previsão de chuva significativa no interior da Bahia, no sul do Piauí. As pancadas que ocorrem de forma muito isolada trarão baixos acumulados aqui para o oeste da Bahia, partes do Piauí. Já no norte do Maranhão, partes do Ceará, tem previsão de uma chuva um pouco mais intensa, principalmente por causa de áreas de instabilidades tropicais bem comum dessa época do ano. Mas nessas áreas não tinha chovido tanto durante o mês de janeiro. Então essas regiões ainda apresentavam déficit hídrico, principalmente o norte do Maranhão, e agora a chuva é bem-vinda para encharcar o solo aí, melhorando as condições para a agricultura. No Tocantins também deve chover de forma generalizada, mas de uma forma geral com baixo acumulado. E no próximo período, entre 10 e 14 de fevereiro, a situação não muda muito. A chuva até aumenta um pouco sobre a Bahia, principalmente no sul do estado. Há risco de chuva forte com até 50 milímetros, mas em quase todo o Nordeste e também no Tocantins, a previsão é de chuva na forma de pancadas bem isoladas e de baixo volume acumulado. Mas no próximo período, entre os dias 15 e 19 de fevereiro, a gente já observa um aumento significativo da chuva. Volta a chover de forma intensa naquelas áreas que foram mais afetadas pelos temporais no mês de janeiro. Principalmente na Bahia, o volume de água deve ultrapassar até 100 a 130 milímetros em 5 dias. Então, há alerta para transtornos e neste período as atividades no campo vão ficar inviáveis, porque o volume de água será muito alto e o tempo vai ficar completamente fechado aí por alguns dias. Previsão também de muita chuva sobre o Tocantins, sul do Piauí, sul do Maranhão, com risco para transtornos, então, neste período. Já sobre o norte do Nordeste, previsão de diminuição da chuva, uma chuva bem mais isolada e com baixo acumulado. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Um ótimo final de semana a todos, um ótimo carnaval e eu volto na semana que vem com mais previsão do tempo. Até lá! Ótimo final de semana para você também, para o pessoal da Somar, Nadiara. Bom carnaval também, pessoal. Estou pensando no carnaval lá em São Paulo. Por aqui a gente continua trazendo destaques para a agricultura brasileira. É isso mesmo. Olha, o governo federal oficializou que vai destinar 10 bilhões de reais ao pré-custeio da safra 2016-2017. E 650 milhões de reais serão destinados aos produtores do estado de Mato Grosso do Sul. É o que você confere agora com a repórter Miriam Valadares. 10 bilhões de reais. Este é o valor do custeio antecipado para a safra 2016-2017. Entre as culturas passíveis de contratação,
Destaques para cana, soja, milho, café, laranja, algodão e arroz. Para Mato Grosso do Sul, o montante disponível é de 665 milhões de reais. Uma grande oportunidade que o produtor tem para poder antecipar a sua compra, né? Então ele tem vantagens em relação à taxa de juros ou uma eventual alteração no câmbio, e ele pode, com esse recurso antecipado, ele pode negociar junto aos fornecedores de insumo o melhor preço para que ele possa ter maior rentabilidade do seu negócio. Todas essas situações de crise, o agronegócio brasileiro, em especial o sul-mato-grossense, tem dado uma resposta excepcional para o país, e esse pré-custeio ele se soma a esse pacote de competitividade que o produtor tem, porque é recurso antecipado, planejamento, compra de maneira mais adequada, e o Banco do Brasil cumpre uma função importante liberando esse recurso e fazendo com que o produtor tenha essa capacidade de melhorar a sua competitividade. Os recursos estão disponíveis aos agricultores por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais, com taxas de 7,75% ao ano até o teto de R$ 710 mil. Os demais produtores têm acesso ao crédito com juros de 8,75% ao ano até o teto de R$ 1.200.000 por beneficiário. Esse recurso chegando nessa hora da colheita da safra atual, as pessoas já vão colhendo pensando na próxima. Então melhora muito a relação de troca, ele podendo pagar os produtos ao invés de ficar devendo para pagar na safra. Além, ele deve economizar em torno de 10% a 15% em valores reais, podendo pagar o produto com dinheiro e não ficando devendo para as empresas fornecedoras. Em Mato Grosso do Sul, a inadimplência do crédito agrícola fica abaixo de 1%, uma das menores do Brasil. Aqui nós temos que destacar o lado empreendedor do produtor rural sul-mato-grossense, né? O fato de disponibilizar cada vez mais recursos. Esse ano nós teremos um incremento de 6% aproximadamente de incremento em relação ao pré-custeio realizado na safra 14-15, significa que você tem, por parte da instituição financeira, uma confiança no recebimento do produtor rural. Nós temos aqui dois fatores. O primeiro, efetivamente, pelo fato do aumento de área de produção e necessidade de maior de recursos por parte do produtor. E, no segundo momento, o fato de não ter, junto ao produtor rural sul-mato-grossense, uma dificuldade no recebimento desses empréstimos. Minutos finais do Agricultura BR desta sexta-feira, edição do meio-dia. A gente traz para você agora mais informações sobre o mercado da soja aqui no Brasil. Começando pelo indicador Soja Brasil, feito pela agência Rural Business, que pega como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 10 estados produtores do país, para chegar a uma média nacional. Com a queda do dólar frente ao real que a gente tem visto nos últimos dias, em especial nos últimos dias desta semana, o preço da saca de 60 quilos da soja tem sentido esta pressão. E com isso, ontem o preço registrou mais uma baixa, perdendo o suporte de R$ 75 a saca. Vamos acompanhar os números apurados então pela Rural Business para você ver a quanto foi o preço negociado ontem. O valor saiu de R$ 76,33 no dia 4 de janeiro para alcançar no dia de ontem, 4 de fevereiro, R$ 74,10. Em 30 dias, com essa queda, há uma desvalorização de 2,92% no preço da saca de 60 quilos da soja negociada aqui no país. Relembrando o que acontecia em meados do mês, o valor alcançava a marca de R$ 77, mas por volta do dia 22 de janeiro em diante, o preço começou a recuar, perdendo o patamar de 77, de 76 no dia de ontem, perdendo ainda mais, caindo 2% em apenas um dia, fechando o dia na marca de R$ 74,10 a saca. A gente acompanha agora mais cotações da soja, mas em cada estado produtor. Veja só.
Por aqui a Agricultura BR traz informações da soja no cenário internacional. Lembrando que soja perdia, isso por conta, claro, também dos números apresentados ontem pelo Departamento Norte-Americano, mostrando um desempenho de vendas de exportações dos Estados Unidos para a soja fraco, somado à confirmação de cancelamento de compra chinesa. A China acaba cancelando por lá e comprando por aqui, então tudo isso trouxe soja para um cenário negativo. Vamos saber agora como é que está a operação com soja na Bolsa de Chicago. Vem em queda, mas é uma queda muito próxima à estabilidade. Posição de março com recuo de 0,17% neste momento, negociado a $8,73 por bushel. Maio com queda de 0,08%, negociado a $8,76 mais 75 por bushel. Julho com recuo de 0,05% a $8,83 mais 25 por bushel, enquanto que a posição de agosto vem totalmente estável, negociada a $8,86 por bushel. Negócios com soja nos Estados Unidos perdem ainda, mas agora mais estável por lá, mais dentro da estabilidade. Vamos saber agora como está o dólar, porque há pouco nós trazíamos, a Juliana destacava o indicador Soja Brasil e as cotações que você viu também, quem acompanha a Agricultura BR todos os dias, percebeu que teve recuo em relação ao dia anterior. Isso por conta do dólar. O dólar é determinante aqui no Brasil em relação aos valores pagos em reais. E o dólar tem recuado nos últimos dias, uma situação contrária do que acontece hoje, porque o dólar sobe pouco, mas sobe o suficiente para retomar o patamar de R$ 3,90. Agora a alta é de 0,20%, negociada a R$ 3,90 mais 4, dólar que inverte a situação do começo do dia e agora opera em campo positivo. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui, relembrando com você quais foram os principais destaques do dia. Consumo de soja na China, que pode ultrapassar na próxima temporada 100 milhões de toneladas. A produtividade do milho no estado do Rio Grande do Sul atinge nível recorde de 114 sacas por hectare. Você viu também os destaques para o café Conilon. O estado do Espírito Santo bateu recorde no ano de 2015 nas exportações. E ainda nesta edição você acompanhou destaques ao vivo direto do Show Rural Copavel, que aconteceu ao longo de toda essa semana em Cascavel, no Paraná. Se você perdeu algum detalhe, é só acessar o portal do SBA. Esta edição vai estar lá na íntegra para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo fim de semana de carnaval. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.